Senhor, tudo é possível, creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Amém. Nós chegamos do encontro em Goiânia, falando que estivemos estudando a mensagem Confronto de Efésios com Josué, e hoje pela manhã eu queria me deter um pouco sobre o assunto adoção, que foi discutido ali por mais de 500 pastores, e eu reservei o meu sermão. Eu digo, eu não vou queimar o meu sermão aqui para 500 pessoas, eu vou pregar pelo menos para 500.000, então eu preferi trazer meu sermão para pregar aqui em Belém, embora tenha tido a oportunidade. Mas eu quero mencionar a vocês o parágrafo 9, que me chamou a atenção. Eu vou já falar do benjamita. É só por causa de uma expressão que eu encontrei aqui no parágrafo 9 da mensagem Confronto de Efésios com Josué, que diz assim, o profeta está falando de embaixador. Ele diz que nós somos embaixadores, e Deus, quando manda um embaixador, ele se responsabiliza, ele coloca todo o céu a serviço dele, tudo haverá de ajudá-lo e protegê-lo. Ele diz, se eu fosse mandado como embaixador americano para a Rússia, todas as forças armadas da América estariam me protegendo ali na Rússia, porque eu sou representante do país, eu estou como embaixador. E assim sucessivamente, é muito bem colocado aquilo. Então ele diz, nós somos embaixadores, Paulo diz isso, que nós somos embaixadores de Cristo. Então, se nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo, estamos aqui na terra a serviço de Cristo, a serviço dos céus, então os céus têm que estar a nosso favor, né? É isso que ele mostra nessa mensagem. Ele diz, se Deus manda um homem, a natureza tem que estar trabalhando a favor dele. Aquela experiência lá da África, que eu disse a vocês, já fazia 3 anos que não chovia na África, e nós assumimos aquela responsabilidade. Difícil, você dar cara para um povo africano e dizer que você pode mandar chuva. Eu conheci um colega meu que fez isso, chamado Elias, vocês já ouviram falar nele? Mas faz tanto tempo que a pessoa nem acredita que isso pode acontecer mais. Mas nós pulamos para a rua e dissemos, nós também somos representantes do mesmo Deus. E se nós somos embaixadores de Cristo aqui, do céu, nós não somos embaixadores brasileiros aqui em Guiné-Bissau, nós somos embaixadores do céu. Qual o problema de vocês aqui? Nosso problema é chuva. Então eu chamei os 2 missionários, Milton Malato e Vilmar Diniz, vamos para a rua, levantamos a mão, agora corre. Mas tu corre, meu filho, corre, corre, que o temporal foi grande. E muçulmano dizia, Alá, Alá, Alá. É claro, é lá que está o Todo-Poderoso, que é o Alá deles, Senhor Jesus Cristo. E a congregação aplaude a Jesus. E vocês, através da internet, podem aplaudir a Jesus também. Jesus Cristo é o mesmo. Alguém tem que dizer isso ao povo. O profeta de Deus diz, Deus tem que levantar alguém para dizer ao povo muçulmano. Deus tem que levantar alguém para dizer isso ao povo muçulmano. Eu me recordo de um precioso colega meu da Serra Catarinense, muito amigo do Gonzaga, não querendo que eu fosse para as missões, que ele pensava que eu queria ir para Moçambique. Um abraço carinhoso, pastor Pedro e os demais pastores ali em Moçambique, que estão acompanhando o trabalho. Eles não querendo que eu fosse para Moçambique, que fica lá do outro lado, ali na África do Sul, perto de Madagascar. Então eles não querendo que eu fosse para lá, ele disse para mim, Eliezer, para com esse negócio de missão. E volta para o norte, o teu lugar é no norte do Brasil, tu não tem nada com o sul do Brasil. Eu disse, mas eu não vou te incomodar, mas eu quero só fazer um trabalho, eu queria fazer uma missão. Olha, tu tem 2 coisas para fazer, ou tu vai para o Timor-Leste, naqueles dias o Timor-Leste estava em guerra civil, não entrava e nem saía ninguém, o Timor-Leste estava em guerra civil. Bom, na verdade, sobrou para mim, só não tem guerra civil. Porque quando eu fui para Guiné-Bissau, tinha terminado a guerra civil e eu não sabia. Eu não sabia que estava encerrando a guerra civil, quando eu cheguei em Bissau. E ele queria que eu fosse para o Timor-Leste, porque estava em guerra civil.
Eu disse, mas eu ouvi falar que está em guerra. Ele disse, então procura o povo muçulmano. Vai pregar para muçulmano. Muito ofensivo. E fez aquilo para me humilhar, que sabia que eu não daria conta, nem posso dar conta. Mas nem por isso. Eu cheguei em Serra Leoa, preguei para muçulmano, vi muçulmano ser curado. E agora estou contando que eu estou num país muçulmano, Bissau é um país muçulmano, a maioria muçulmana, o restante é pagão, é 6% católico e 2% protestante, e nós resolvemos aquilo que eles não resolviam lá. Pois bem, mas deixa essa parte para lá. Eu só quero dizer que o profeta mostra isso. Se Deus manda você como embaixador, então os céus têm que estar a teu favor para resolver essa situação. Mas por que eu mencionei isso? É porque no parágrafo 9, ele diz assim, outro dia, como muitos de vocês, eu suponho que saibam disto, estão aqui nessa manhã para ouvirem como eu tentei, na minha humildade e maneira simples, explicar essas visões que eu tenho recebido, na minha humildade e nessa maneira simples que Deus me deu para fazer. Então, eu coloquei assim, profeta de Deus, mesmo com o poder de embaixador que ele tinha humildade e simplicidade. Que há pessoas que não podem receber uma migalhazinha, para logo tufar o peito e achar que ele tem, que ele pode e que ele vai fazer, e só porque ele conhece um parágrafo a mais. Não, o que determina para o embaixador é quem está atrás dele, é quem o protege, é quem o defende, que é as forças armadas de quem o mandou. Essa que é a segurança do embaixador. Então eu coloquei, devemos confiar na palavra inspirada, que é fundamental sermos criteriosos e dedicados. Devemos ser educados e companheiros em todas essas atividades. Quem continua falando, eu quero ter bons companheiros, eu quero ser educado com meus companheiros, e etc. Então não basta você ser um embaixador, o que soma é se você tem proteção do seu país para qualquer eventualidade. Dito isto, eu quero falar de benjamita. O pastor Eliane mencionou o representante de Judá, verso 6, que é Calebe, e mencionou o representante, deu ênfase ao representante de Efraim, Josué. E quando eu vi o verso 9 embaixo, eu me lembrei dessa mensagem, por isso que eu voltei, achei por bem voltar aqui e ler para vocês. Quero aproveitar aqueles 4 minutos que tem ali. É no parágrafo 67 desta mensagem, 67, que, como eu falei, de Benjamim veio Saul, Davi era de Judá, mas Saul era benjamita. Benjamita eram os guerreiros, eram os flecheiros, eram os lançadores de funda. Davi não era um grande lançador de funda, porque ele era de Judá. Ele era do bastão, ele era do governo. Quem sabia lançar uma funda, e no caso, matar incircunciso, era o exército de Saul, que era formado por benjamitas. Os benjamitas, a uma longa distância, altamente considerável, eles lançavam uma pedra e não erravam, é assim que a Bíblia diz, que não erravam um fio de cabelo. Se eu pegava um cabelo lá, as irmãs lá não cortavam o cabelo, porque Paulo disse para não cortar o cabelo. E antes que Paulo dissesse, ela já não cortava o cabelo, ela tinha o cabelo tudo longo lá. Elas tiravam um cabelo somente, arrancar pode, não pode cortar. Isso é doutrina minha. Porque fora, pelo Brasil afora não tem. Mas aqui tem um lugar chamado Paracuri. Sabe o que elas fazem? Elas pegam vela e queimam a ponta do cabelo para não cortar. Só para aparelhar, para ficar ungida. Aquela fumaça do cabelo sobe como um aroma a Jezabel. Jezabel era sacerdotisa, entendeu? Então cortar não pode, mas queimar a ponta, as pontas esfaixadas, fica, parece cobra com 2 cabeças,
entendeu? O cabelo delas, quando cai na terra, vira uma jiboia, estrangula os maridos, aquela coisa terrível. Não vamos entrar nessa parte de feitiçaria agora, não. E os benjamitas soltavam e um benjamita, se quisesse lançar pedra na ponta do nariz, lá do incircunciso, que eu não quero chamar nem de Golias para ele agora também, acertava. Saul fechava o olho, a pedra. Quem tinha dificuldade era Davi, que não era a especialidade dele. Ele apenas tinha tido uma experiência. Mas que beleza, né? O Davi teve... Não tem como a gente pregar sem falar de Davi também, né? O Davi desceu lá no riacho. Quando ele olhou lá, 1, 2... disseram que só era um gigante. Disseram para Davi que tinha um gigante lá afrontando Israel, e todo dia dizia, ninguém pode comigo. E quando o gigante dizia, ninguém pode comigo, diz a escritura que o exército de Israel tremia, inclusive Abner, o grande comandante, além de Saul, o mais alto, todos tremiam. Mas disseram para Davi que era um gigante. Quando Davi olhou para lá, era 5. Eles estavam tão amedrontados que estavam olhando só para um, porque era muito largo, né? Eu vi um pregador dizer, o gigante era tão largo, o gigante era tão alto, que Davi olhou e disse, rapaz, isso é tão grande que eu não erro uma pedra. Se o teu problema é grande, é mais fácil você acertar. É só você não ficar mostrando a grandeza do seu problema para Deus. Mostre a grandeza do seu Deus para o seu problema. Quando Davi conferiu que eram 5, aí é que ele desce ao riacho. Ele desceu ao riacho e escolheu 5 pedras. Desculpa, não tem nada com benjamita aqui ainda. Ainda estou em Judá agora. Escolheu 5 pedras para enfrentar os 5 gigantes. Pedras do riacho. Pedras lisas, seixos, pedras predestinadas. Ele não chegou lá e encheu a mão. Uma, essa aqui vai dar. Agora essa aqui, pedras ungidas, pedras determinadas, já diz predestinadas, preordenadas. Cada pedra, porque ele não pegou 14, 15, 20. Ele conferiu quantos tinha e disse, é uma para cada um. Essa aqui derruba o maior, essa aqui derruba o menor, pá. O resto da história vocês sabem. Deixa para lá, vamos voltar ao nosso assunto. Então, aqui no capítulo 13, aparece também a tribo de Benjamim, onde está o Palti, filho de Rafum. Saul era benjamita, esse que eu quis mostrar. Agora vamos ver o que o profeta levanta essa questão. Esses benjamitas voltaram lá dizendo, nós vamos perder a batalha. Os benjamitas disseram, então essa frouxura dos benjamitas vem de longe. É isso que eu queria colocar. Eles não se afrouxaram agora, diante do gigante, do incircunciso. Isso vem de longe. Quando eles viram os filhos de Anak, eles disseram, ninguém pode com eles. Se acovardaram lá, um obreiro desestimulado, um obreiro desanimado, desanima outro. Os outros benjamitas, quando viram os filhos de Anak, disseram, vamos perder. Após os primeiros se acovardarem, quando viram esse agora com 3,20 metros, disseram, não, ninguém pode com eles. Porque os irmãos deles já tinham dito lá, há 400 anos atrás, nós não podemos com ele. Os outros aqui, quando viram, disseram, se os nossos irmãos fugiram, nós vamos fugir também. E fugiram. Mas veja que o Caleb, né? Eu estou até me aprofundando teologicamente na questão. Caleb era de Judá. E Davi era de Judá. O Caleb disse, nós vamos vencê-los. 450 anos depois,
Davi olhou, também de Judá, disse: vamos derrubá-lo. E eu e você que chegamos agora, 3.000 anos depois, o que é que nós vamos dizer? Somos mais do que vencedores. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Se você é descendente de Jesus Cristo, raiz de Davi, você é mais do que vencedor. Eu venci o mundo, se ele venceu, nós venceremos também. Independente das circunstâncias, a maior vitória de Jesus aqui na terra foi quando ele foi levantado da terra. E diz: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Quer ver quem eu sou? Levantem-me, tirem-me da terra, algemem, preguem numa cruz. Colocaram ele naquele patímbulo de 40 quilos atado no seu braço, e ele saiu cambaleando para um lado e para outro, caindo. A tradição diz: por 7 vezes ele caiu com o rosto em terra. E caiu, e era levantado pela barba, como diz Isaías, levantado pelo cabelo, como diz o profeta, passando as maiores atrocidades. Ele caía com o rosto em terra, porque naquele tempo não tinha esse tipo de cruz. Esse tipo de cruz foi inventado no ano 600 depois de Cristo. Isso é uma cruz italiana, foi inventado recentemente. A cruz que Jesus levava era só um patinho, era só um pedaço de madeira amarrado no seu braço. O restante da cruz ficava lá, ele levava só essa parte, a outra ficava no lugar da crucificação. Tinha uma chaveta que ela entrava, encaixava ali. Esse foi o tipo de cruz que Jesus foi crucificado, não numa hastia, numa cruz familiar, como os ladrões foram crucificados. Jesus foi crucificado numa cruz romana, que era uma peça encaixada noutra, não nessa aqui, que foi inventada 600 anos depois. Então, quando Jesus caía, ele caía com o rosto em terra. Quando vocês verem os filmes relacionados a Jesus, veja isso. Se ele cai com o rosto em terra, se o rosto dele é todo estourado, não era só a sua costa, a sua panturrilha, porque na ponta do chicote tinha um pedaço de aço que cortava o seu corpo todo. O corpo de Jesus foi todo cortado, todo. O corpo de Jesus foi todo cortado, todo. A única coisa de Jesus que ficou inteiro foi os ossos. Dos seus 208 ossos, nenhum foi quebrado para se cumprir a Escritura. E só por isso, caso contrário, até mesmo quando ele estava já preso lá no patíbulo, preso lá no Calvário, que os soldados chegaram para quebrar a perna deles, como quebraram dos ladrões. Vão lá e quebram a perna dos 3 criminosos, porque eles estavam sendo crucificados como um criminoso qualquer. Quebre a perna deles para que eles não fujam de lá, porque agora é sexta-feira. Se não quebrarmos agora às 3 horas, a partir das 5 horas não podemos fazer mais nada, porque o sábado começa às 18 horas de sexta-feira. O sábado começa às 18 horas de sexta-feira. Corram rápido e quebre a perna deles. E quando chegaram lá para quebrar as pernas de Jesus, contrariando o que a Escritura dizia, que nenhum dos seus ossos seria quebrado, que surpresa! Constataram, Jesus já estava morto. Disseram: não adianta quebrar os seus ossos. Amados, foram praticamente 60 profecias que se cumpriram em pouco mais de 10 minutos. No processo que Jesus está morrendo na cruz, as Escrituras se cumpriram assim. Não ficou uma Escritura por ser cumprida. Esse desespero que nós vivemos aí, para entender toda a mensagem, para compreender todos os parágrafos, para entender a etapa, mas isso é tolice, não precisa. O Espírito Santo que está preparando a noiva, ele tem um tempo certo, numa noite só, em uma noite só, ele põe tudo em ordem, e no alvorecer de um dia, às 9 horas da manhã, nossos corpos serão todos transformados, e subiremos ao encontro do Senhor na glória. Não depende de braço de pastor, não depende de grito de pregador. Quando a hora chegar, o que tem que acontecer, vai acontecer. Quem tem que ir, vai. Quem tiver que ficar, fique. Rebente de rebentar. Seja o nome do Senhor exaltado. Nada impedirá Deus realizar os seus planos. Desculpai, meu. É que eu fiquei agitado. Deixa eu voltar ao meu sermão. Eu estava dizendo
que me chamou a atenção aqui, o benjamita. É o parágrafo 67. Eu nem li o parágrafo, doutor, essa inspiração. Você precisa ver o que é a mensagem de irmão Brana. Olha o que ele diz aqui. Com licença, deixa eu tirar o paletó, que aí vocês vão ver coisa. 67. Não, é só isso aqui. Josué significa Jesus. Josué significa Salvador. Josué significa o Espírito Santo, representando isto no espiritual, como se isto fosse no natural. Que ele é o nosso grande guerreiro. O grande guerreiro é Jesus, que é Josué, que é Oséias. Ele é o nosso grande líder. Como Deus era com Josué, então é Deus, no Espírito Santo, se movendo em nós. E quando o pecado entra no arraial, o Espírito Santo exige uma parada. O que está errado? O que está errado nesta igreja? Há algo errado. Oh, não pode ver vocês quantos filhos de Cis temos agora? Cis era um chefe de uma tribo benjamita, pai de Saul. O profeta diz, veja, as igrejas estão agora com filhos de Cis, irmãos de Saul. Não é só Davi que tem na igreja, não é só gente da tribo de Judá, tem gente da tribo de Benjamim. São rápidos, mas findo atirando no pé do amigo, do irmão, do fogo amigo. Há tantos Saul na igreja, são muitos Saul vindo de seminários e de escolas teológicas. Tantas escolinhas, tem escolinha de primeira, escolinha de segunda, escolinha de terceira, escolinha de ressurreição para cá, escolinha de trovão, tem escola para todo lado. Nós estamos hoje com 3 escolinhas no Brasil. Você escolhe o companheirismo que quiser. Você não quer estar nesse nosso simples companheirismo aqui em Belém, da Rua Mariano? Tem mais 31. Você não quer ficar assistindo nossa programação através da nossa página na internet? Não te embaraça. É só você clicar Tabernáculo ou Profeta William Brana, que vai aparecer para todo lado. Tem escolinha para todo lado. Escolha uma. Todavia, é-nos uma honra tê-lo conosco. Nós agradecemos penhoradamente. Embora os nossos pregadores são assim, gritam muito, eu acho que não fica legal. Eu não gosto do pregador que grita, mas também não gosto do pregador que... Não, mas também não precisa gritar. Tem necessidade, entendeu? E vão se corrigir, entendeu? Só que tem uns que parece papagaio velho, né? Já tem tantos anos e não melhora. Saul que vem dos seminários, Saul que vem de escolinhas, e vão pervertendo as coisas, parecendo que não tem fé. Eles estão separando-se a si mesmo, não tendo nenhum companheirismo contigo. São os filhos de Cis, Saul. Eles se separam, se segregam. Não pode mais tomar ceia com você. Dizem que segue o mesmo profeta, mas não consegue lavar os pés do seu irmão. Veja isso. É uma forma de santidade, mas negando o poder dela, rejeitando de tal maneira. Eles não sabem de onde vieram. Eles não podem dar nenhum motivo para tal. Eles não têm nenhuma experiência. Eles perderam aquilo que possuíam. Eu estou no 69. Aquilo escapou. Eles não têm motivo para servir a Deus, não têm motivo para regozijar. São filhos de Cis, da tribo de Benjamim. Os benjamitas foi esse que voltaram dizendo a Moisés, não dá, Deus falhou, Deus errou, Deus nos mandou para a terra errada, Deus não conhece o caminho, Deus não conhece o inimigo. Deus disse, a terra é boa, mana leite e mel,
a Bíblia Sagrada diz que eles vieram lá dizendo: a terra não vale coisa nenhuma. Eles disseram na cara de Moisés. Eles disseram para Moisés. Moisés disse: olha, Deus falou comigo agora, disse para vocês irem lá, vocês vão encontrar leite e mel, aquilo brota da terra. Eles vieram lá e disseram: Moisés, Deus é mentiroso. O teu Deus está te enganando e tu está nos enganando. Nós fomos lá, olha, nós fomos lá e vimos, tudo é falso. Foi aí que Caleb e Josué pularam e disseram: ô, peraí, nós vimos. Vocês não viram porque não querem ver, mas nós entramos na página lá, na página certa, e vimos da missão transcontinental, e vimos lá que tem leite e mel. Lá não tem nem banana sapo, não tem lá. Disse: para lá, nós vimos cachos de uva lá, que precisa 2 homens para carregar. Irmão, tem coisas que você não vê, mas tem quem veja. Uns percebem, outros não percebem. Se você vem para criticar, o diabo vai te mostrar o suficiente para criticar. Se você não crê, você nunca vai ver. Mas se você quer ver, Deus te mostrará. Eu coloquei esse pensamento aqui. O que poderíamos dizer dos benjamitas circunstantes, dos filhos de Cis do dia, dos parentes de Saul de hoje? Eu digo, palavras minhas, estes homens com a cabeça cheia de teorias e o coração vazio de revelação, são duros como uma perdeneira, não reagem, não dão resposta, não sentem, são frios como mármore, estão fadados a seguir uma vida triste, angustiadas, horríveis, solitária, separada dos irmãos, longe da alegria da comunhão e do companheirismo, na solidão do sentir, no deserto das ideias, no desprezo do poder absoluto, eremitas perdidos de sentimento cristão, tristes, sozinhos, pobres, miseráveis, cegos, nus, ultrapassando a linha da misericórdia, sacudido pelas ondas impetuosas da política eclesiástica, em um grande trono branco, construído por si mesmo, longe do calor humano e do calor divino. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, estou citando a Escritura, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos, de um lado para o outro. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, continuo citando a Escritura, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Estes são os que causam divisões sensuais. Não tem o Espírito de Deus. Continuo citando a Bíblia. Estes são fontes sem águas, nuvem levado pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas se reservam. Porque, falando de coisas muito arrogantes, mas todas são vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que estavam se afastando cada vez mais, mas estão indo para o erro,
prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Parece que essas últimas frases são copiadas por mim, porque sou um simples escritor. Não. Eu disse que eu estava citando a Escritura. Tudo isso está contido na Epístola de Judas e na segunda Epístola de São Pedro, capítulo 2. Eu só quis despertar a tua curiosidade para ler mais a Bíblia. É chocante ouvir estas coisas, mas quem pode refutá-las, se são verdadeiras? Mudam-se os religiosos e os denominacionais, e outros mais sagazes somente trocam a maquiagem, mas o espírito é sempre o mesmo. Mateus capítulo 23, 27 a 28. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade, diz o Senhor Jesus Cristo. Fora os filhos de Cis, fora os descendentes de Saul. Fique conosco os filhos de Deus, e quem é de Deus, como disse Moisés, quem é do Senhor, venha a mim. Quem é do Senhor, fique de pé. Quem é do Senhor, fique em pé. Porque quem é filho de Deus não foge à luta. Pega teu microfone, pega teu microfone, pega teu microfone, pega tua guitarra, pega teu instrumento. Quem é filho de Deus, quem é filho de Deus, mas quem é filho de Deus